De pôneis perfeitamente preservados a antigos filhotes de tigre, aqui estão 10 dos animais mais incríveis congelados no tempo. Número 10. O mamute yucca é um dos animais mais famosos e cientificamente valiosos já descobertos. Ele foi encontrado em 2010 no permafrost siberiano, na costa do mar de Laptev, na Rússia. O que torna esse mamute de 39 mil anos tão incomum é o fato de ter sido mumificado e possuir o cérebro de mamute mais preservado já encontrado, com dobras e vasos sanguíneos ainda visíveis. A descoberta de espécimes como esse é extremamente importante para a compreensão da espécie. Estudos realizados no cérebro revelaram que ele é muito semelhante a dos elefantes modernos, o que levou aos pesquisadores a desenvolver melhores métodos de preservação de mamutes no futuro, quando novos exemplares forem encontrados. Além do mamute yucca, vários outros foram descobertos na região, embora em condições não tão boas, e têm sido alvo de intensa pesquisa para diferentes propósitos, devido a seu DNA relativamente preservado e o seu status intrigante como uma espécie extinta, que se assemelha muito a algumas espécies existentes hoje. O mamute é um forte candidato para ser trazido de volta à vida por meio de tecnologia avançada. Acredita-se que, com um pouco de sorte e perseverança, poderemos ver essas gigantes criaturas vivas novamente, talvez em apenas alguns anos. Seria realmente incrível presenciar isso. E agora vamos para o número 9, mas antes lembre-se de clicar no botão de inscrição. Mais vídeos em breve. Número 9. Alces. É bastante incomum encontrar um animal preservado no gelo, mas ainda mais raro é encontrar dois animais aparentemente congelados enquanto interagiam entre si. Isso foi exatamente o que alguns exploradores encontraram no Alasca em 2016. Sob uma camada de gelo com menos de 20 centímetros de espessura, eles se depararam com a impressionante visão de dois alces lutando, claramente tão envolvidos em sua disputa que não perceberam o frio intenso que se aproximava. No outono, os machos costumam ser mais agressivos entre si, possivelmente devido a disputas territoriais ou para atrair a atenção de uma fêmea, e em algum momento esses dois acabaram ficando com os chifres entrelaçados. Provavelmente eles se afogaram na água gelada antes de congelarem quando a temperatura caiu. Logo após sua descoberta, os alces foram removidos do gelo por entusiastas locais que desejavam preservar essa descoberta incomum para sempre. Número 8. Peixes. Para os peixes que vivem na água, o gelo pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A característica única do gelo flutuante sobre a água ajuda a isolar o calor e permite que os peixes sobrevivam às quedas de temperatura, mas nem sempre tem tanta sorte. Em 2014, um vento frio intenso vindo do leste causou uma queda rápida e drástica nas temperaturas ao redor da ilha de Lovund, na Noruega, congelando instantaneamente partes do oceano. Infelizmente, para um grande cardume de peixes que, naquele momento, parecia estar tentando escapar de um predador, não houve chance de evitar o gelo que se aproximava, e eles ficaram congelados no lugar. A camada de gelo era tão espessa que era perfeitamente seguro para as pessoas caminharem e capturarem imagens impressionantes de milhares de peixes congelados no tempo. Esse evento teve um grande impacto no ecossistema local, pois as aves não conseguiram encontrar alimento, resultando um silêncio estranho nos céus até que o gelo finalmente derreteu. Número 7. Bisão de Yukagir. A Sibéria é conhecida por ser um dos lugares mais frios do planeta e tem sido habitada por milênios. Essa característica torna a região perfeita para a descoberta de animais congelados, como o mamute yucca. Em 2011, outra descoberta foi feita nas proximidades: os restos mumificados de um bisão das estepes, antepassado do bisão moderno. Esse bisão foi encontrado por uma tribo na planície de Iana Indigirka e estava notavelmente preservado, com o cérebro e outros órgãos praticamente intactos. Trata-se de um bisão das estepes mais completo já encontrado, o que permitiu aos pesquisadores um estudo detalhado de seu cérebro, coração, sistema digestivo e vasos sanguíneos, apesar de ter mais de 9 mil anos de idade.
Não há sinais visíveis de lesões e acredita-se que a falta de gordura corporal ao redor do abdômen seja uma pista sobre a causa de sua morte. Provavelmente o bisão morreu de fome devido às rápidas mudanças ambientais na área naquela época. Número 6. Pônei Celerican. Em 1968, garimpeiros que estavam escavando túneis cerca de 9 metros abaixo da superfície do rio Indigirka, na Sibéria, fizeram uma descoberta surpreendente. 2 pernas e uma cauda de pônei estavam entaladas no teto de um dos túneis. Especialistas do Instituto Zoológico de São Petersburgo foram chamados para ajudar na recuperação do animal completo. O que conseguiram fazer? Foi constatado que o corpo pertencia a um cavalo, que eu não vou nem arriscar a pronunciar esse nome, mas vou deixar aqui na tela, que hoje em dia só é encontrado na Mongólia e, surpreendentemente, parecia ter morrido há cerca de 35 mil anos. A análise dos restos mortais sugeriu que esses cavalos viviam de maneira relativamente semelhantes aos de hoje. O estômago estava cheio de grama, juncos, ervas e plantas lenhosas, o que indica que ele teve uma morte rápida. A posição em que foi encontrado talvez seja a maior pista de como chegou ao fim. Com as patas dianteiras esticadas e retas e as traseiras apontando para baixo, parece que esse cavalo ficou preso em um pântano e de forma desajeitada, incapaz de escapar. Número 5. Rinoceronte lanoso de Colima. Na Sibéria, há descobertas surpreendentes acontecendo. Em 2007, o recuo do gelo revelou os restos de um rinoceronte lanoso. Esses animais costumavam ser comuns na Eurásia, mas como viveram há cerca de 39 mil anos, é extremamente raro encontrar uma carcaça preservada com algum valor. Essa descoberta foi de uma fêmea encontrada a aproximadamente 6 metros de profundidade no rio Colima e proporcionou aos pesquisadores uma compreensão mais ampla sobre a vida dessas criaturas. A análise do corpo permitiu determinar que os rinocerontes peludos eram herbívoros e tinham uma dieta composta principalmente por gramíneas. Eles tinham um tamanho semelhante ao do rinoceronte de Java, com corpos longos, pernas curtas, chifre frontal achatado e pele e pelos muito espessos para resistir ao frio. Eram animais bastante pesados, pesando cerca de 1,5 toneladas, e tinham caudas e orelhas muito mais curtas em comparação aos rinocerontes modernos. Acredita-se agora que a razão pela qual o rinoceronte lanoso foi extinto se deve, em parte, à sua dificuldade de adaptação ao frio quando ocorriam grandes quantidades de neve. Sua combinação de peso, que os levava a afundar mais na neve, juntamente com suas pernas curtas, tornava-os propensos a ficar presos em montes de neve, sem conseguir escapar. É provável que isso tenha acontecido com o rinoceronte de Colima, sendo um fator significativo que contribuiu para a extinção final da espécie. Número 4. Tardígrado. O próximo animal desta lista não sobreviveu devido ao tempo em que ficou congelado, mas sua descoberta é de grande importância científica. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são pequenas criaturas aquáticas que atingem menos de 1 milímetro de tamanho e são capazes de existir em condições extremas. Eles podem desacelerar ou até mesmo desligar completamente seus processos corporais por longos períodos de tempo. Isso lhes permite sobreviver ao frio e em 2014 eles ajudaram os pesquisadores a estabelecer um novo recorde. Após coletar espécimes de musgos na Antártica em 1983, eles foram levados para um laboratório e armazenados a menos 20 graus Celsius. Essa temperatura seria suficiente para matar praticamente qualquer coisa na Terra. No entanto, 30 anos depois, eles foram descongelados e trazidos de volta à vida, sendo a primeira vez que algo continuou a viver conscientemente após um período tão longo no gelo. Um ovo e um animal vivo foram revividos, e o animal pôs mais 14 ovos, que eclodiram com sucesso, sem sinais de deformidades ou anormalidades. Embora essas criaturas tenham evoluído para resistir a condições adversas, sua capacidade de sobreviver ajudou os cientistas a compreender os efeitos do congelamento nos tecidos vivos e a desenvolver técnicas para prolongar nossa capacidade de lidar com o frio.
Número 3. Raposas. Não são apenas as espécies antigas que ficam presas no gelo, e parece que as raposas são frequentemente encontradas congeladas no tempo. Não se sabe ao certo porque elas são tão propensas a ficar enterradas no gelo, mas é comum ver imagens impressionantes de raposas circulando durante ondas de frio. Isso ocorre especialmente durante períodos de tempo inesperadamente frio, quando os animais são surpreendidos pelas águas rapidamente congeladas. Por exemplo, na Alemanha, um caçador encontrou uma raposa congelada no rio Danúbio. Em vez de deixá-la lá, o caçador fez o que qualquer caçador responsável faria: retirou a raposa do rio e exibiu o enorme bloco de gelo em frente ao seu hotel, como um alerta para os perigos do clima frio. Talvez seja devido à natureza graciosa dessas criaturas, mas elas são de longe os animais mais comumente vistos no gelo. Talvez porque se aventurem com tanta audácia. Seria melhor para elas procurarem climas mais quentes no futuro. Número 2. Filhote de cachorro de Tchuma. A vila de Tchuma, localizada na República Sakha da Rússia, é mais um lugar coberto pelo permafrost e foi palco de uma descoberta rara em 2015. Conhecido como filhote de cachorro de Tchuma, acredita-se que seja uma espécie de cachorro extinta que ficou congelada por mais de 12 mil anos. O que mais impressionou os cientistas foi a preservação quase perfeita do corpo. O cérebro estava quase intacto e os testes iniciais sugeriram que cerca de 70 a 80% do corpo ainda estava em bom estado. Acredita-se que esteja relacionado ao cão Tchuma, outra criatura encontrada nas proximidades em 2011, e provavelmente ligada a uma antiga comunidade humana que habitava as margens do rio na mesma época. Ambos os conjuntos de restos mortais alimentaram a esperança de que possam fornecer informações sobre as condições da época e os tipos de alimentos disponíveis, além da possibilidade de um dia sermos capazes de trazê-los de volta à vida. Quem sabe, talvez todos possamos ter nossos próprios filhotes pré-históricos. Número 1. Leões das cavernas. Mais uma vez, voltamos ao permafrost da Sibéria, desta vez na República da Iacútia. Após explorar uma área de gelo espesso, os habitantes locais encontraram um animal que era conhecido apenas através de fósseis, o leão das cavernas da Eurásia. Ainda mais surpreendente, eles encontraram 2 deles, provavelmente gêmeos jovens, e eram algumas das criaturas mais bem preservadas já descobertas, apesar de terem mais de 30 mil anos. Acredita-se que os filhotes tenham morrido com menos de uma semana de vida devido ao desabamento de sua toca, o que explica porque um deles foi esmagado. Essa espécie foi um dos maiores leões que já existiram no planeta, com ombros medindo quase 1,20 m de altura. Eles se alimentavam de renas, cavalos e mamutes peludos que perambulavam pela mesma região. A extinção dessa espécie ainda é incerta, mas as teorias predominantes sugerem a diminuição da disponibilidade de alimentos na região para esses grandes carnívoros, resultado do clima frio e da caça humana. Os filhotes foram estudados antes de serem incluídos em uma exposição de animais encontrados no permafrost, permitindo que permaneçam congelados no tempo para as gerações futuras. Agradecemos por assistir. Você gostaria de ver animais pré-históricos trazidos de volta à vida? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo se você gostou.